Pois muito bem, voltamos, mas agora para falar da prática na esfera civil. E a gente vai vamos conversar aí sobre o agravo de instrumento, o recurso de agravo de instrumento, tá? Quando a gente fala do recurso de agravo de instrumento, a primeira coisa que precisa vir à nossa mente é o artigo 1015, tá? O artigo 1015 é o que traz as características do agravo, é o que traz o que pode ser agravado, tá? Então, das decisões do 1015, a partir delas, nós podemos apresentar agravo de instrumento, tá? Então, nós só podemos apresentar agravo de instrumento das decisões que estão no 1015, tá? É um rol taxativo, ok? Então, a gente só pode apresentar agravo daquilo ali. Existem algumas discussões de que talvez esse rol possa vir a ser exemplificativo, mas aí são teses que são levantadas, né? A gente tem um julgado do tribunal realmente dizendo da situação de que esse rol pode ser exemplificativo, mas aí são teses, tá? Aqui a gente vai trabalhar com lei seca, e na lei seca, tá? Esse rol é taxativo. Então, vamos compartilhar aqui a apresentação do agravo para nós conversarmos sobre ele. Então, deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, o agravo de instrumento, ele está dentro do Código de Processo Civil, tá? Ele parte lá do rol do 1015, e nesse rol, ele trata lá das situações que estão no 1015, é passível agravo de instrumento, ok? O cabimento do agravo de instrumento, de decisão interlocutória, tá? Proferida por magistrado de primeira instância. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, que decisão interlocutória, ela não é sentença, tá? Ou seja, ela não coloca fim à fase de conhecimento ou à fase de execução, primeira coisa que a gente precisa lembrar. Ela não põe fim à fase de conhecimento ou à fase de execução. Ela não faz análise de mérito, tá? Ela não atinge o mérito da ação. Ela simplesmente decide um dos pedidos que foi protocolado, tá? Então, vamos trabalhar com um exemplo. Eu peço no meu processo justiça gratuita, tá? Então, eu faço lá o pedido de justiça gratuita. E o juiz nega o meu pedido de justiça gratuita, fala que ele não tem cabimento porque a pessoa tem condições de arcar com as custas processuais. Então, ele nega o meu pedido de justiça gratuita, ok? Nessa situação, nessa negativa da justiça gratuita, o que nós temos? Decisão interlocutória, tá? Por quê? Porque o juiz, ele não atingiu o mérito da minha ação. Ele simplesmente fez a negativa de um dos pedidos que foram apresentados. Então, trata-se de uma decisão interlocutória. De decisão interlocutória, a gente vai trabalhar com agravo de instrumento do rol do 1015. Então, no rol do 1015 está lá que cabe agravo de instrumento de tutelas, tá? Então, negativas de tutelas cabe agravo de instrumento, negativa de justiça gratuita cabe agravo de instrumento, tá? A gente tem um rol fechado do 1015 e nós vamos trabalhar dentro desse rol. Se não tiver dentro do rol, se não estiver dentro do rol do 1015, automaticamente nós não vamos falar em agravo de instrumento e sim em preliminar de apelação, tá? Então, se não tiver dentro do rol do 1015, não é agravo de instrumento e sim preliminar de apelação, tá? Então, tá aqui o rol do 1015, ó. Tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documentos ou de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova,
ou outros casos que a lei traga, tá? Então, dessas situações que estão no 1015, cabe agravo de instrumento, ok? Decisões que não estão no rol do 1015, nós vamos falar em preliminar de apelação, tá? Aí não é mais agravo, e sim preliminar de apelação. Então, vejam ó, que o próprio 1015 traz de decisões interlocutórias, ok? Então, agravo de instrumento só cabe de decisões interlocutórias. Rol taxativo do 1015, o que não tiver aqui, nós vamos trabalhar com uma preliminar de apelação. Pois bem, então cabe contra decisões interlocutórias, também proferidas na liquidação de sentença, no cumprimento, na execução e no procedimento especial do inventário, tá? Então, as decisões interlocutórias, elas podem acontecer no processo de conhecimento, podem acontecer no processo de execução, e independe do procedimento, tá? Procedimento comum ou procedimento especial, independe disso. De onde você tiver decisão interlocutória, você vai falar de agravo de instrumento, tá? Então, tenho decisão interlocutória de liquidação de sentença, de cumprimento de sentença, é agravo de instrumento, tá? Porque o que nos interessa é a decisão interlocutória. Então, se eu tenho uma decisão interlocutória, automaticamente eu tenho um agravo de instrumento, tá? Vou bater muito nessa tecla para você não confundir quando que seria apelação no lugar do agravo, tá? Apelação é de sentença, tá? Daquilo que coloca fim à fase de execução ou à fase de conhecimento, tá? Decisão interlocutória não coloca fim. Decisão interlocutória analisa um dos pontos que foram apresentados, apenas isso, tá? Então, agravo de instrumento de decisão interlocutória. Além das hipóteses do 1015, a doutrina também entende que agravo de instrumento pode ser apresentado contra a chamada interlocutória de mérito, que é aquela sentença que extingue parcialmente o feito sem apreciação do pedido, tá? Então, são as sentenças parciais, que elas não analisam o processo e sim apenas um pedido do processo. Então, a doutrina chama elas de sentenças parciais de mérito, tá? Mas são decisões interlocutórias também. E quando indefere a distinção de processo sobrestado e incidente de recurso repetitivo. Aí a gente já está falando lá numa situação de que essa discussão do processo ela já subiu lá para o STJ ou já subiu para o STF, tá? E os demais processos estão aqui embaixo aguardando aí uma decisão, porque são vários processos sobre o mesmo assunto, tá? A gente teve isso quando discutiu as questões do FGTS. Então, nós tínhamos vários processos sobre o mesmo assunto. Então, o que a gente fez? Paramos os processos que estavam aqui embaixo em primeira instância, subimos um processo, esse processo ele passou por toda a análise, né, toda a fase recursal. Como era um recurso que era de uma demanda repetitiva, porque existiam vários outros processos, aguardou-se a decisão de lá para poder atingir as decisões dos que estavam embaixo, e aí a gente não precisou subir todo mundo, tá? Então, nessas situações, também vão caber agravo de instrumento. Prazo de interposição desse agravo de instrumento é de 15 dias, tá? E ele é um recurso de competência originária do tribunal. Então, você não vai ter aqui peça de interposição e peça de razões, tá? O que você vai ter aqui é mais ou menos uma estrutura que mistura petição inicial, tá? Com estrutura de recurso. Então, ele faz essa mescla, ok? Mas o prazo de interposição, então, é de 15 dias a contar da sentença da decisão interlocutória, tá? E essa interposição é feita diretamente ao tribunal, porque é de competência originária do tribunal, ok? E nós temos 15 dias para contraminuta, tá? Então, sendo apresentada razões recursais, razões de agravo de instrumento, a parte contrária vai ser intimada para apresentar contraminuta desse agravo de instrumento, ok? Então, a gente tem sentença de decisão interlocutória. Da sentença da decisão interlocutória,
15 dias para interposição de agravo de instrumento, tá? E aí a parte contrária vai ser intimada para apresentar contrarrazões ou contraminuta do agravo. E isso é feito diretamente no tribunal. Por quê? Porque o agravo de instrumento, ele é originário do tribunal, tá? E aí a gente vai ver, é originário do TJ São Paulo, originário do TJRJ, da onde que ele é, tá? Então, você precisa observar aonde que está correndo o processo na qual teve essa decisão interlocutória. As custas e porte de retorno, ele existe, então tem custas para interposição de agravo de instrumento, tá? O porte de retorno não necessariamente vai ter, ele só vai existir nos casos de processo físico, tá? Então, quando o processo é físico, que são aqueles processos que estão ali no começo dos anos 2000, vamos colocar assim, tá? Ou até um pouco mais para cá, né? 2015 até 2018, a gente ainda tinha processos físicos, tá? Então, quando o processo é físico, você tem que pagar as custas e o porte de retorno, tá? Que o porte de retorno nada mais é do que pegar o processo físico e levar para o tribunal. Quando o seu processo é digital, você não precisa pagar porte de retorno, você só faz pagamento de custas, tá? Uma coisa importante que aí é a nossa vida prática. Os agravos de instrumento hoje, mesmo que o processo seja físico, o agravo é digital, tá? Então, mesmo que o processo seja físico, você vai interpor agravo de forma digital. E daqui a pouco a gente vai ver que a gente comunica ao juiz desse agravo, tá? Mas então você tem custas, tem recolhimento de custas e porte de retorno quando esse processo for físico, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Sim, tudo bem. Ah, tá. Achei que vocês tinham dormido. Não, imagina. Então tá bom. Então vamos lá. Efeito devolutivo numa regra geral, tá? Então, efeito devolutivo, regra geral. Se você quiser pedir o efeito suspensivo, você tem que colocar na peça, tá? Que você quer que seja atribuído o efeito suspensivo e justificar o motivo disso, tá? Mas, regra geral, o agravo, ele é de efeito devolutivo, tá? São requisitos usuais da tutela provisória, uma boa fundamentação e um perigo de dar demora. Então, aqui, presta atenção nisso. Deixa eu ver se até aqui. Presta atenção nisso. O efeito suspensivo, normalmente, ele é pedido se a decisão de primeiro grau for positiva, ou seja, o juiz reconhece que a liminar pleiteada pelo autor tem de ser cumprida, tá? Então, o juiz reconhece que a tutela provisória, por exemplo, pedida pelo autor, tem de ser cumprida. Então, o réu apresenta agravo e pleiteia o efeito suspensivo para ele não precisar cumprir com essa tutela neste momento, tá? Ou, se a decisão de primeiro grau disser que a tutela tem de ser negativa, então vamos pensar no exemplo prático. Eu peço na minha tutela provisória que o réu faça um procedimento cirúrgico. Então, é em face de um convênio médico, o convênio médico não quer proceder não quer proceder com o procedimento cirúrgico, e aí o juiz, eu entro com uma ação com pedido de tutela para o procedimento cirúrgico, e o juiz fala que não, que está negando a tutela, que ele vai analisar tudo no meu pedido de mérito. Vamos pensar assim, tá? Então, o juiz fala assim, olha, sua tutela ela não vai ser analisada, porque essa tutela confunde-se com mérito, então, automaticamente, a gente vai discutir tudo isso no mérito, tá? É isso que o juiz faz. Pois bem, nesse caso, o que eu sou? Eu sou autora, tá? Eu estou pedindo a cirurgia. Nesse caso, a gente tem uma antecipação da tutela recursal. Então, eu vou apresentar agravo, informando que a minha tutela foi negada pelo juiz de primeiro grau, tá? E que eu quero uma antecipação de tutela recursal para que eu possa fazer o procedimento cirúrgico. Então, o que eu vou pedir para o tribunal? O tribunal é o seguinte, olha, se eu ficar aqui esperando
você decidir. Se eu ficar esperando o juiz de primeiro grau decidir, aí não precisa decidir mais nada porque eu já morri, não preciso mais fazer a cirurgia, tá? Então, tribunal, é o seguinte, eu preciso que você analise o meu pedido da cirurgia. Não vamos ficar nessa de manda para o juiz de primeiro grau de volta para ele analisar. Não, decide você mesmo, tá? O meu pedido da cirurgia, é só isso que eu quero. Então, o meu agravo de instrumento, ele vai com antecipação de tutela recursal, tá? Agora, vamos pensar ao contrário. Vamos pensar do outro lado da mesa. O juiz fala assim, Juliana, você tem direito ao procedimento cirúrgico, ok? Convênio médico, cubra o procedimento cirúrgico. Aí o convênio vai falar assim, não vou cobrir o procedimento cirúrgico porque não está em contrato, por exemplo, né? Então, o que o convênio vai fazer? Agravar dessa decisão, pedindo efeito suspensivo. O que ele vai falar para o tribunal? Tribunal, pera lá, olha aqui. No contrato, não tem o procedimento cirúrgico. Então, assim, eu preciso que vocês leiam o contrato para poder tomar uma decisão. Então, faz o seguinte, suspende o efeito dessa decisão, tá? Lê o contrato primeiro, e aí depois eu faço o que vocês mandarem. Mas nesse momento, vamos suspender. Então, a gente sempre precisa ver de que lado que a gente tá para interpor esse agravo. Se a gente estiver do lado do réu, a gente vai pedir efeito suspensivo. Se nós estivermos do lado do autor, nós vamos pedir antecipação de tutela recursal. Agora, nem tudo é preciso de antecipação de tutela recursal. A antecipação de tutela é sempre quando a gente tem um agravo de instrumento que nega uma tutela, né? Agora, se a gente tem um agravo de instrumento que nega uma justiça gratuita, por exemplo, a gente não precisa falar de antecipação de tutela recursal. Por quê? Porque o que eu preciso é que seja analisado o meu pedido de justiça gratuita. Apenas isso, tá? Então, sempre verifique. Você está apresentando agravo de instrumento de tutela? Então, antecipação de tutela recursal. Você está apresentando agravo de outros... Opa, perdão. Você está apresentando agravo para outros motivos? Então, a gente não vai falar da necessidade de antecipação de tutela recursal, tá? Então, a gente tem que ficar atento de que lado que a gente está. A interposição, então, diretamente ao tribunal, tá? Então, é um recurso apresentado diretamente ao juízo ad quem, tá? O agravo vai ser dirigido ao tribunal competente por meio de interposição, por meio de petição, e nessa petição a gente vai ter o nome das partes, exposição de fato e de direito, as razões, o pedido de reforma ou invalidação e o nome e endereço completo dos advogados, tá? E aí isso a gente vai ver numa estrutura daqui a pouco que fica mais fácil. Aqui eu trouxe um caso prático para vocês verem, tá? Daqui é um processo que aconteceu realmente, ó, é até em face de um plano de saúde, aqui é em face da AMIL, tá? Eu aqui estava atuando pelo autor da ação, tá? Era um pedido de inseminação artificial, que a AMIL não queria cobrir, tá? Então, olha aqui, ó, o endereçamento. Ao excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque o processo ocorria em Guarulhos, tá? Então, olha aqui embaixo, ó, que o processo ele estava tramitando na 5ª Vara Civil da comarca de Guarulhos. Então, por esse motivo, a gente estava interpondo em São Paulo, tá? Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, por quê? Porque eu estava pelo autor e a minha tutela antecipada, ela foi negada e a pessoa que queria fazer inseminação artificial já tinha feito todos os procedimentos para inseminação. Só faltava a AMIL fazer o procedimento. Então, não tinha como a gente ficar esperando, porque senão ela ia perder os procedimentos que já tinham sido feitos, tá? Então, a gente vai apresentar, interpor agravo de instrumento com pedido de tutela. Vamos, então, colocar os dados da AMIL. Requer que o presente recurso recebido e processado conceda de imediato a antecipação da tutela pretendida, tá? Então, tá aqui, ó, a antecipação de tutela recursal, por quê? Porque é um agravo que negou um pedido de tutela, juntada de guia de preparo e de porte, tá? Porque esse é um processo antigo, é um processo do ano de 2015, tá? E que
estava sendo cumprido lá o prazo legal para interposição do agravo, tá? Então, aqui é só para vocês verem aí como que a gente começa um agravo de instrumento na vida prática, tá? O que eu preciso? Por que o agravo de instrumento chama-se agravo de instrumento? Porque junto com a peça, nós montamos um instrumento. O que é esse instrumento? São cópias do processo, tá? Por esse motivo que o agravo de instrumento, ele pede peças obrigatórias e peças facultativas. E da onde você tira essas peças? Do processo. Quando o processo é físico, né, que hoje em dia a gente não tem mais, mas quando o processo é físico, você tem que ir lá onde está correndo o processo, tirar xerox das cópias, né, para interpor esse agravo. No caso agora que os processos são digitais, o que a gente tem? A gente tem o download do processo, né? Então, junto com esse agravo, você tem que mandar as peças obrigatórias, que são petição inicial, contestação, que ensejou a decisão agravada, então a inicial e a contestação, a decisão que está agravando, a certidão de quando você foi intimado dessa decisão, tá? Para comprovar a tempestividade, e as procurações dos advogados, tanto do agravante, que é aquele que apresenta o agravo, como do agravado, que é aquele que sofre o agravo. Essas peças, vejam que o 1017, ele fala que, ele fala que essas peças, elas são obrigatórias. Então, aqui, ó, obrigatoriamente, você precisa trazer essas peças no processo, obrigatoriamente, tá? Então, obrigatoriamente, inicial e contestação, tá? A decisão agravada, uma certidão da intimação, aqui você pode trazer a própria intimação, tá? Recortada do Diário Oficial, como você pode trazer a própria certidão da ASP, dizendo que a data que você recebeu essa intimação, tá? E as procurações. A declaração de inexistência de qualquer desses documentos, vamos supor assim, eu estou pleiteando justiça gratuita e o juiz nega o meu pedido de justiça gratuita. Então, às vezes, o réu ainda nem apresentou contestação e eu preciso agravar. E aí eu preciso falar, olha, eu não estou juntando contestação e eu não estou juntando procuração do agravado porque ele ainda não foi intimado, tá? E eu preciso dizer, eu preciso declarar, eu, advogado, preciso declarar o motivo da inexistência desses documentos, tá? E aí aqui, o 1017 fala que algumas peças, elas são facultativas, tá? Então, por exemplo, a gente está trabalhando aqui com uma situação de requerimento de justiça gratuita, tá? Aí eu posso juntar aqui nesse agravo de instrumento também, por exemplo, os olerites, carteira de trabalho para comprovar que estava desempregado, ou os olerites para comprovar que a pessoa só recebe um salário mínimo, declaração de imposto de renda. Eu posso já trazer os documentos que eu acho que são importantes para análise dessa justiça gratuita, mas esses documentos são facultativos, tá? E aí você não pode esquecer dos obrigatórios. Tudo bem até aqui? Vou entender que sim. Tudo bem. Tá. Então vamos lá. Obrigatoriamente, cópias da petição inicial, da contestação, da decisão que enseja a decisão agravada, a própria decisão agravada e a certidão para a gente colocar lá que está tempestivo e as procurações, tá? Decisão agravada para conhecimento da decisão recorrida, documento oficial para comprovar a tempestividade, tá? E a procuração dos advogados para saber que existem poderes para o agravante agravar e que existe e para quem a gente tem que intimar na pessoa do agravado, qual é o advogado que nós precisamos intimar. Então é por isso que a gente tem, esses são os motivos desses documentos obrigatórios, tá?
Então, olha aqui como que você coloca isso na peça. Peças obrigatórias e peças facultativas, tá? Então, ó, procuração outorgada aos advogados, petição inicial, decisão interlocutória recorrida, contestação do agravante e certidão narrativa de intimação do patrono do recorrente. Então, aqui a gente tem peças obrigatórias, tá? Na falta de uma delas, vamos supor, você esqueceu. Puxa, eu esqueci. Já aconteceu isso comigo na vida prática. Esqueci de juntar a petição inicial, tá? O tribunal vai te intimar para você juntar, tá? Ele não vai já denegar em decisão em decisão mono o seu agravo, tá? Ele vai dar um prazo para você corrigir isso, tá bom? Ele não vai decidir em decisão monocrática. Eu ia falar monocromática, gente. Sábado é uma tristeza, né? Ele não vai decidir em decisão monocrática o indeferimento do agravo porque você esqueceu de juntar uma peça, tá? Ele vai dar um prazo para você poder fazer a juntada, ok? E aqui, peças facultativas. Nesse caso aqui, a gente estava discutindo uma situação de alimentos provisórios, tá? Então, como peças facultativas, eu trouxe a certidão e registro de imóvel, contrato social em nome da empresa da recorrida, a carteira de motorista para comprovar a data de nascimento, prova de locação do imóvel, cópia integral do processo, porque aqui a gente estava discutindo que ela precisava de alimentos provisórios, tá? Eu sempre tenho o costume, na vida prática, de separar para o tribunal. Olha, aqui são as peças obrigatórias, aqui são as facultativas, e eu estou mandando uma cópia integral do processo, porque vai que o tribunal quer ver alguma coisa que eu não mandei, tá? Então, eu mando cópia integral do processo para facilitar a vida, tá? E aí, na cópia integral do processo, ninguém pode dizer que eu esqueci de alguma coisa, tá bom? Mas sempre façam, principalmente, o rol das peças obrigatórias, principalmente em concurso, principalmente na OAB, para você demonstrar que você sabe quais são as peças obrigatórias, tá? Depois, o agravo, ele tem a minuta de agravo, tá? Então, a gente vai ter peça de interposição e a minuta ou razões do agravo de instrumento, tá? E aí, aqui vocês vão ver que é uma peça muito parecida com as razões da apelação, tá? A gente não tem, assim, muitas diferenças na estrutura dessa peça recursal, ok? O juiz de origem, um ponto importante. O juiz de origem, como o agravo de instrumento ele é interposto diretamente ao tribunal, o juiz de origem não tem ciência da interposição desse agravo, tá? Ele não é informado. Por isso, é importante que você informe o juiz de origem que você interpôs agravo, tá? Juntando a peça de agravo, a peça de agravo, o comprovante do protocolo de agravo e, além disso, a relação de documentos que você juntou no agravo. Aí, aqui embaixo, 2 pontos importantes que a gente precisa levar em consideração. Se o processo for eletrônico, então a gente está falando de um processo digital, é opcional informar o juiz que você juntou agravo. Porque, em regra, o próprio sistema do tribunal faz essa informação, tá? Então, se o seu processo for digital, em regra, você não precisa informar o juiz de origem que você interpôs agravo. Se o processo for físico, ou se o seu problema falar que o processo é físico, você deve, no prazo de 3 dias, informar que você interpôs agravo. E é importante que você coloque isso na peça do agravo, que você vai informar o juiz de origem que você está interpondo agravo. E aí eu vou mostrar isso para vocês onde que isso fica, tá? Então, o processo eletrônico é opcional. Na prática, na vida real, a gente sempre informa, tá?
Na vida real, a gente sempre cumpre esse prazo de 3 dias, independente do processo ser físico ou digital, tá? Em 3 dias, a gente junta lá no juiz de origem a situação desse que a gente interpôs agravo, tá? Aí é uma questão de vida prática. Mas na legislação, se for eletrônica, é opcional. Se for físico, prazo de 3 dias para isso. Então, dá uma olhada aqui, como que é essa peça comunicando que você apresentou agravo, tá? Então, a peça aqui, ó, é direcionada para o juiz de origem. Então, aqui é uma peça que eu vou comunicar que o agravo foi apresentado, tá? E aqui eu falo que eu quero a juntada da petição de agravo de instrumento e do comprovante de interposição, tá? E aqui a relação de documentos que eu juntei nesse agravo. E aqui eu tirei até um print de como que isso fica no processo eletrônico, tá vendo, ó? Petição juntada de agravo e os documentos que foram juntados no agravo, tá? Então, aqui é a peça para informar o juiz de origem que você apresentou agravo de instrumento, tá? É assim que a gente faz a peça. Então, não sendo eletrônico, tá? Você tem, não sendo processo eletrônico, sendo processo físico, você tem 3 dias para informar da interposição do agravo, tá? Sendo processo digital, isso é facultativo. Se você, no processo físico, não faz isso, tá? O seu acórdão vai ser, o seu agravo vai ser considerado inadmissível, tá? No processo físico. Então, no físico, você tem de fazer isso em 3 dias, senão vai ocorrer aqui, ó, inadmissibilidade do agravo de instrumento, tá? Então, toma cuidado com isso. Por que a gente informa o juiz de origem que nós estamos agravando a decisão dele? Para que ele possa ter o direito de reconsideração, tá? Se ele analisar o seu agravo e falar, pensando melhor, eu acho que ela tem razão no que ela está dizendo, ele pode reconsiderar a decisão agravada. E dessa forma, o agravo perde o seu objeto. Se o agravo perde o seu objeto, automaticamente eu não preciso mais que o juiz, eu não preciso mais que esse agravo aconteça, tá? Então, é legal que você informe o juiz de origem que você apresentou agravo por essa questão da reconsideração, tá? Então, por esse motivo que a gente informa o juiz de origem. O 1019, ele traz como que esse agravo vai trabalhar, como que ele funciona dentro do tribunal, tá? Então, quando ele chega lá, ele pode passar por uma decisão monocrática, tá? Ou ele vai passar pelo colegiado para análise desse agravo. Então, pode o próprio relator dar uma decisão monocrática, como ele pode chamar o colegiado, para o colegiado fazer lá as suas análises, tá? Então, eu não vou me debruçar muito em cima do 1019, porque a nossa intenção aqui não é verificar como que esse agravo tramita dentro do tribunal, e sim a gente verificar como que a gente faz o agravo, né? Então, recebido o agravo, a gente pode ter essa decisão monocrática, então o próprio relator pode julgar monocraticamente, pode conceder a situação do efeito, ele pode intimar a parte contrária em 15 dias para apresentar contrarrazões ou determinar a manifestação no Ministério Público, normalmente quando a gente tem incapaz envolvido, tá? Depois da manifestação do agravado, então vamos só fazer um raciocínio lógico. Apresentei agravo diretamente ao tribunal, tá? Depois de apresentado o agravo, o juiz, o relator faz um juízo de admissibilidade. Vai que esse agravo está fora do prazo, tá? Não, tá tudo bem com o agravo processualmente. O que ele faz? Intima a parte contrária para que a parte contrária apresente contrarrazões de agravo, tá? Então, contra a minuta do agravo de instrumento. Tem 15 dias para fazer isso, tá? Depois que tudo isso foi feito, ele pode julgar monocraticamente esse agravo, tá? Como ele pode elaborar o voto e convocar o
colegiado para essa decisão, tá? Então, resumindo, agravo, fase de saneamento, juntada de contraminuta de agravo, tá? Saneamento, para ver se está tudo certinho. Posso ter uma decisão monocrática, como ele pode chamar o colegiado para julgar esse agravo. O agravo de instrumento, 1042, fala que cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal, recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. Aí aqui é aquilo que eu conversei lá no comecinho, né? Quando a gente tem vários processos com o mesmo tema, com a mesma situação, tá? A gente vai sobrestar, um processo só sobe para a gente aguardar o julgamento de lá, tá? E então, dessas decisões também vão caber agravo de instrumento. E o 1015, o enunciado 15, na verdade, do JEC, não previa agravo de instrumento. Tá? Falava que não era possível recurso de agravo. Só que esse enunciado 15, que a gente ainda vê muita gente usando, esse enunciado 15, ele é antes do Código Civil de 2015, tá? Então, esse agravo 15, ele já caiu por terra, tudo bem? O juizado especial aceita, sim, agravo de instrumento, tá? E aí, vamos para a estrutura do agravo, tá? Tudo bem até aqui? Tudo. Tudo? Então tá bom. Vamos então para a estrutura desse agravo de instrumento, tá? Então, o agravo ele é endereçado diretamente ao tribunal, né? Porque o tribunal, ao adquém, porque é o adquém que analisa o agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele tem que ter as peças obrigatórias e as peças facultativas, e você precisa colocar esse rol na sua peça de interposição. Então, aqui é um exemplo de peça de interposição, tá? Então, endereçado ao desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Maria, vejam que é um preâmbulo de petição inicial, né? A qualificação de Maria, tá? A qualificação do advogado de Maria, tá? Interpor, porque recurso nós vamos interpor, exceto os embargos de declaração que nós vamos opor, tá? Então, nós vamos interpor agravo de instrumento, porque ela não está conformada com a decisão do juízo de direito da primeira vara de Mogi, no processo que move em face de Benedito, tá? E aí, dentro do procedimento do 1015 ao 1020, que são os artigos que falam do agravo de instrumento. Então, vejam que você tem uma mescla aqui do 319, porque você precisa qualificar a agravante, tá? E você tem uma mescla aqui para baixo da peça de interposição de recurso, tá? Então, veja que a gente tem aí as duas coisas. Para tanto, junta a cópia das seguintes peças: inicial, contestação, petição que ensejou a decisão agravada, a decisão, a certidão para comprovar a tempestividade e a procuração dos advogados. E as peças facultativas que você queira juntar, que você acha que é pertinente juntar. Você, advogado que está subscrevendo isso, declara que as peças que você está juntando são cópias originais, que conferem com o que foi juntado lá no processo original, tá? Os benefícios da justiça gratuita, então você quer a concessão dos benefícios da justiça gratuita no agravo, tá? Aqui um ponto importante. Se o seu agravo for para discutir justiça gratuita, não vai me recolher custas, tá? Então, coloque aqui que você não está recolhendo custas porque você está discutindo justamente os benefícios da justiça gratuita. Então, cuidado com isso, tá? E você quer que o recurso seja recebido e regularmente processado. Essa é uma base aí que a gente tem de uma peça de interposição de agravo de instrumento, tá?
Então, isso que a gente precisa pôr na peça de interposição. Depois, nós temos as razões recursais. Então, veja, você tem peça de interposição e peça de razões para o mesmo juízo, tá? Ambas as peças são para o tribunal, ok? Na peça de interposição, entre aspas, você vai discutir as questões processuais. Na peça de razões, você vai discutir as situações de direito material. Então, agravante, Maria, agravante é quem faz o agravo, agravado é quem sofre o agravo, tá? Número do processo, qual que é a vara de origem, a comarca, as famosas cumprimentos, né, ao tribunal. Então, até aqui, aquilo que a gente já fez aí na fase, nos recursos que a gente viu. Dos fatos, resumo do processo, mas sem esquecer os fatos mais importantes que ele possa ter, tá? Se tiver uma liminar ou uma antecipação de tutela, ela vem antes do mérito. Não esquecer do fumus boniuris e do periculum in mora, tá? Porque isso é importante. No mérito, tudo aquilo que você acha que precisa ser levantado para que a sua decisão interlocutória seja concedida, tá? Tudo aquilo que você precisa falar para que o seu pedido na decisão interlocutória seja deferido. Você vai colocar isso na parte do mérito, ok? Então, dos fatos, liminar, se tiver, e a parte do mérito, tá? Conclusão. Diante do exposto, você quer que o recurso seja conhecido e provido, tá? Para que a decisão de primeiro grau seja reformada ou seja anulada, tá? E aqui eu trouxe, depois vocês dão uma olhadinha aí, eu nem vou me estender nisso, que é a estrutura da contraminuta de agravo. E aí vocês vão ver que ela é muito parecida com a estrutura do agravo, tá? Até aqui, algum problema? Não. Não? Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo. Então agora a gente vai ver uma estrutura de agravo na vida. Vamos abrir aqui. Essa estrutura de agravo na vida aqui. Aqui, pronto. Que é exatamente o problema que vocês estão trabalhando, tá? Então vamos lá. Esse agravo que vocês estão trabalhando, ele vai ser endereçado ao Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por quê? Porque o processo ocorre em Bauru, tá? O processo ocorre em Bauru, então o tribunal competente é o Tribunal de São Paulo, tá? Quem está apresentando agravo é o réu da petição, é o réu do processo, tá? Então, a aviação Meteoro está apresentando agravo de instrumento, ok? Por que ele apresenta agravo de instrumento? Porque o pedido dele de intervenção de terceiros foi negado, tá? Então, nós vamos atuar no agravo pela aviação Meteoro, tá? Então, vejam aqui que eu mantive a qualificação que a gente tinha na inicial. Interpor agravo de instrumento, não se conformando com a decisão, tá? Do meritíssimo juiz de direito, a gente não tem número de vara, a gente só sabe que a comarca é Bauru, ok? No processo que lhe move, porque a Caipira Hortaliças move a ação em face da aviação, tá? Então, no processo que lhe move, observando os artigos 1015 e o 1020. Da tempestividade, vocês precisam colocar, então, informar que esse agravo, ele é tempestivo, tá? Porque ele está sendo apresentado em 15 dias úteis para interposição, que termina no dia 23/4, você está apresentando isso antes. Os dados do advogado do agravante, tá? Eu não sei de onde que eu tirei esse apartamento. Os dados do advogado do agravante, como a gente não tem informações de dados, coloque X em tudo, tá? O preparo, porque aqui a gente não tem situação de justiça gratuita, então informe que você está juntando o preparo.
Professora, eu não quero colocar esse tópico aqui, ó, da tempestividade. Eu não quero pôr isso. Não precisa, não ponha, só coloque o texto, tá? Eu dividi aqui por tópicos porque eu acho que didaticamente fica melhor. Mas não quer fazer assim, quer colocar tudo num texto só, não tem problema. Ponha tudo num texto só, mas ponha tudo isso, tá? Peças obrigatórias, para tanto estou juntando inicial, petição que ensejou a decisão agravada. No nosso caso aqui, a gente tem contestação, que foi juntada. Petição que ensejou a decisão agravada, a certidão e as procurações. Peças facultativas, se você achar que tem alguma peça que foi citada no processo que você acha que precisa pôr aqui, tá? Informa que você declara que essas peças, elas são originais ao processo de origem. Olha aqui, ó. Comunicação que fará a interposição do agravo ao processo de origem. Por que disso? Porque esse processo aqui, o ano do ano que acontece a situação, nós ainda tínhamos alguns processos físicos, tá? Porque é uma situação que acontece no ano de 2018. Nós ainda tínhamos alguns processos físicos, tá? Então, por esse motivo que a gente como fala que vai comunicar o juiz de origem, ok? Requer que seja, então, recurso recebido e regularmente processado. Terminamos aqui. Vamos colocar o encerramento aqui de bonitinho, que não tá. Nestes termos, pede deferimento, tá? Local, data, assinatura do advogado, enfim, acabou, tá bom? Talvez aqui você tenha uma peça de interposição um pouquinho maior. Por quê? Porque você precisa falar das peças obrigatórias, você precisa falar da tempestividade, dos dados do advogado, do preparo. Então, talvez a sua peça de interposição ela seja um pouco maior, tá? Tudo bem com a peça de interposição? Sim, tudo bem. A Márcia voltou. Voltei. Nossa, perdi só o finalzinho da explicação, mas voltei. Tá bom. Depois nós temos razões recursais, razões de agravo. O que você achar mais bonito, tá? Razões recursais, razões de agravo de instrumento, que você achar melhor, tá? Agravante e agravado. Então, agravante é quem interpõe o agravo, agravado é quem sofre o agravo, tá? E os dados do processo de origem, a única informação que a gente tem aqui é que o processo é de Bauru, tá? É a única informação que a gente tem. Egrégio tribunal, colém da Câmara, então as saudações ao tribunal, tá? Dos fatos. Nos fatos, o que você vai colocar? A decisão, descrever, né? Então, a descrição da decisão agravada que indeferiu a denunciação da lide. Então, que indeferiu que não tinha sido... A decisão que indeferiu a intervenção da seguradora, tá? E que rejeitou os embargos de declaração, tudo bem? Então, você vai fazer um resumo lá, que a decisão indefere a presença da seguradora por causa da situação da não apresentação do contrato, tá? Então, é um resumo do que tá lá. Esse agravo, ele tem uma preliminar referente ao seguinte, presta muita atenção nisso, porque isso daqui é uma coisa rara de acontecer, tá? A decisão que indeferiu a denunciação da lide, ela não tem nenhum fundamento legal. Nenhum fundamento legal. O juiz simplesmente fala, não vou aceitar a intervenção de terceiros porque não vou aceitar. Ponto. É só isso que ele fala, tá? Isso não pode acontecer, tá? O Código Civil de 2015, ele fala que toda e qualquer decisão do juiz, ela precisa ser fundamentada, tá? Precisa de fundamentação legal. O juiz precisa dizer da onde que ele está tirando aquela decisão. Então, no caso aqui, o juiz teria que ter falado que ele está julgando daquela forma com base em tais artigos, e ele não fala, ok? Então, uma nulidade por ausência de fundamentação. Com base no artigo 93 da Constituição
e os artigos 11 e 489, parágrafo 1º e inciso 2º do CPC, tá? Então, você precisa trazer essas informações, tá? Essa falta de fundamentação, ok? Por quê? Porque a decisão, ela precisa ser fundamentada, tá? E aqui a gente não tem uma fundamentação nessa decisão. Então, por isso que a gente vai ter uma preliminar no agravo, dizendo que não foi fundamentado. No mérito, tá? 757 e 758, por ser suficiente a exibição, a amostragem da apólice, tá? Para que possa, então, demonstrar uma relação de ação de regresso, e para demonstrar a apólice serve também para demonstrar a relação contratual, tá? Que não tem necessidade de você juntar o contrato, ok? O descumprimento dos artigos 410, 411 e 422, tá? De que documento particular tem validade, tá? Então, a apólice tem validade, bem como a juntada de cópias, desde que não impugnadas pela parte contrária. Então, no seu mérito, você obrigatoriamente vai trabalhar com os artigos 757 e 758 do Código Civil, que vai tratar da relação entre a aviação e a seguradora, das relações contratuais entre elas, tá? E os artigos 410, 411 e 422, que fala com relação ao documento particular, tá? Não quer copiar o artigo e colocar aqui, pelo menos cita o artigo, tá? Pelo menos cita, que nem a gente vem fazendo nas outras peças, tá? Pelo menos cita o artigo, ok? Mas traga, informe que a sua tese é em cima desses artigos, tá? Dos requerimentos, então, a intimação da agravada para responder o agravo em 15 dias, e que as publicações saiam lá, que nem a gente fez em contestação inicial, né? Que as publicações saiam em nome do advogado X, na OAB número tal, com endereço em tal local. Da conclusão, ou vou colocar aqui, barra, dos pedidos, tanto faz, tá? O acolhimento da preliminar de nulidade, tá? Então, a primeira coisa, você vai pedir lá para que seja, então, acolhida a preliminar de nulidade. A antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Isso pode aparecer aqui, como isso pode aparecer na peça de interposição, aí fica onde você achar melhor, tá? E o provimento do recurso para reforma da decisão para deferir a denunciação da lide, tá? E aí, termos em que pede deferimento, local, data, advogado e OAB. O seu agravo de instrumentos está pronto, tá? Dúvidas? Não, a mesma questão do RO faz também No ROC. juntas, né? Juntas. Uhum, ok. Tudo dentro do mesmo artigo. Eu vi que você colocou também a contraminuta. Nós vamos ter que fazer a contraminuta também? Não, ali é só para vocês terem conhecimento. Ah, então tá joia. Não precisa fazer a contraminuta, não, tá? Vocês só vão fazer as razões recursais, não tem contraminuta. É só para vocês terem conhecimento da existência da contraminuta, tá? Mas se vocês forem analisar, os recursos, eles possuem as mesmas estruturas, tá? O agravo, ele tem uma estrutura um pouco diferente, porque você tem que colocar as peças facultativas e as peças obrigatórias, né? E ele é direcionado, ele é apresentado, interposto ao juízo de quem? Então, na peça de interposição, você não vai mandar para o juízo a qual? Você manda para o juízo de quem? Então, essas são aí umas das diferenças do agravo, tá? Mas, no mais, é uma estrutura de recurso. Não muda nada. Tá ótimo, obrigada. Nada. Tudo bem com todos? Tudo bem. Tudo bem? Então, tá bom. Beijos para vocês. Tudo bem. Beijos a todos.
Até quarta para quem é de quarta. E até sábado para quem é de sábado. E até sábado para quem é de sábado e é de quarta também. Ou seja, a gente se encontra na próxima semana. Tá bom? Beijos para vocês e bom almoço de domingo para todo mundo.